transação SM20 é uma transação que você utiliza para executar um reporte das aplicações SAP. Normalmente você utiliza para descobrir ou para identificar alguma execução de algum usuário no ambiente. Então imagine que o usuário acesse um cenário aqui. Vamos colocar um tema, uma cena que um usuário acesse uma transação que ele não deveria e aí por algum motivo a equipe de auditoria, por exemplo, ele precisa verificar o que esse usuário fez na aplicação. Então, através da transação SM20, se ela estiver devidamente configurada, você consegue ter acesso a essas informações. Então, só para você entender, existe uma outra transação chamada SM19. Essa transação, você consegue fazer as configurações. Vou entrar aqui na transação só para vocês verem. Então, nós temos essa transação aqui, onde você tem a configuração onde você pode definir os parâmetros e fazer a configuração da SM20. Então, você precisa definir o diretório no sistema operacional, o sistema operativo. Então, tem todo o manual para você configurar. Mas nós vamos falar hoje sobre a própria execução de uma pesquisa através da transação SM20. Então, imagine que um determinado usuário, eu vou colocar aqui todos os clientes, tá? Então, você tem um filtro bem interessante, que ele é bem detalhado. Então, por exemplo, você pode fazer uma seleção através do cliente, um usuário específico. Se ele executou algum tipo de execução, por exemplo, em Dialog, através de RFC, de chamada de RFC, algum tipo de transação em específico também, se existia algum reporte. Enfim, tem várias outras opções aqui que você pode selecionar. Na parte de extras, você também pode definir, por exemplo, um terminal. Um exemplo, imagine que eu faço um logon da minha máquina, através do SAP Logon, através de uma conexão Dialog, e aí eu posso selecionar o terminal. O terminal seria, por exemplo, o meu portátil, a máquina que eu estou utilizando agora para executar atividade. Então, eu consigo definir o terminal se eu estiver fazendo uma busca muito específica. Eu posso escolher também um código de transação, um programa específico, tá? Então, você tem algumas opções aqui que são importantes aí numa busca. E aí você tem aqui o layout onde você pode também extrair essas informações. E essa parte de estatística também ela é muito interessante, tá? Então, por exemplo, você pode selecionar somente por eventos, por clientes, por usuários, por transação ou por programa. Eu vou fazer uma busca aqui genérica, ok? Só para a gente ver o resultado ali. Imagine que, por exemplo, eu vou resetar aqui a busca. Então, eu posso definir o período. Então, eu tenho aqui a data, o horário de começo e fim. Compreenda que normalmente existe uma retenção desses dados no sistema operativo. Por quê? Porque quando você ativa esse processo, ele começa a gerar muitos dados no sistema operativo. Então, se gera um arquivo, esse arquivo ele vai populando um determinado diretório, e esse diretório, de certa forma, ele vai encher. Então, normalmente, quando é configurado isso, é definido com a equipe, por exemplo, do sistema operativo, mais com a equipe de backup, que faz backup no sistema operativo, para fazer retenção desses dados. Então, normalmente, os clientes pedem de 3 a 6 meses ali, a SAP deve ter uma recomendação para isso também, mas imagine que nos últimos 3 meses a gente tem essa informação disponível. Depois disso, se for necessário, é necessário fazer um restore, por exemplo, desses arquivos que foram backupeados nesse diretório e apagados consequentemente, tá bem? E aí só voltando à questão aqui da pesquisa, a partir do momento que eu faço esse processo de seleção, eu vou fazer uma seleção aqui geral, mas eu poderia definir um usuário qualquer aqui que eu estivesse fazendo a busca, e eu vou executar. Observe o seguinte, aqui tem uma aplicação que nós estamos com ela disponível, e aqui eu só tenho um application nesse ambiente, que é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste que nós estamos utilizando, mas imagine que tivesse vários outros applications, tá? Outras instâncias, então você poderia... Aqui, nesse primeiro botão, você seleciona todas as instâncias, ou então você pode selecionar uma instância específica, sabendo que aquela informação estaria direcionada, por exemplo, para aquela instância específica, tá? Então, como nesse caso aqui nós só temos uma, nós vamos mantê-la ela aqui e vou clicar aqui para fazer um reread do audit log. Então, a partir do momento que eu executo, claro que eu tenho uma data aqui que eu vou colocar bem anterior para a gente coletar essas informações, como é um ambiente de desenvolvimento,
provavelmente não tem muita informação. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui uma informação que ela é importante. Aqui é o período que você definiu de busca. Isso é muito importante porque normalmente quem pede para si é uma equipe de auditoria que provavelmente está auditando a empresa por algum motivo. Ou então aquelas auditorias, né, que são pontuais, que são necessárias. E aí você tem aqui o período, e essa informação também tem que ser informada, né? E o tipo de seleção que foi feita aqui. Então, você tem aqui, né, todas as opções que nós selecionamos lá. Então, ela vem nesse reporte inicial. Que informação que você tem aqui que é relevante? Você tem aqui, por exemplo, a data de criação, né, que seria a data de criação desse report, por exemplo, e o horário. Então, imagine o seguinte, aqui você tem informação do cliente. Qual cliente? Aqui não tem porque é um ambiente de desenvolvimento, mas se fosse um ambiente, por exemplo, produtivo, teria o cliente específico configurado aqui. Nós teríamos o usuário, o terminal, que seria a máquina que executou, né? O T-Code, o programa em si que foi executado, e o log, o que de fato aconteceu, né? O que aconteceu nessa execução, nesse período, nesse programa, o T-Code que estava usando e o terminal. Okay? Então, aí você teria essa informação que ela é extremamente importante e relevante para uma auditoria, para saber o que aquele usuário estava fazendo naquele momento. E aqui você tem algumas informações, por exemplo, de work process, algumas informações mais detalhadas e dependendo da análise também pode ser importante, tá bem? Quando nós clicamos aqui, nós temos as informações detalhadas sobre aquele assunto, tá? Então, você tem umas informações que são extremamente relevantes, que ele diz para você o que é a questões das classes, a parte de nível de segurança, entre outros pontos. Mas o que é importante aqui? Essa informação ela é relevante para uma busca de uma execução talvez inapropriada na aplicação. Então, o usuário que acessou uma determinada transação, ela vai ficar evidenciada aqui, tá bem? Nós falamos um pouco sobre a Stout Trace, só para a gente separar um pouco o assunto aqui. Stout Trace, a gente consegue fazer essa seleção de uma execução de um usuário mais voltado para nível de autorização, ok? Isso pós, não é igual à transação SU53 que nós falamos também, que ela acontece a partir de um erro de autorização na aplicação. Imagine o seguinte, o usuário logou na aplicação e aí ele não consegue acessar uma determinada transação. Quando ele digita a transação SU53 ou você digita essa transação SU53 e acessa esse usuário, você tem essa informação. Agora, já na Stout Trace, a gente consegue fazer um pós. A gente vai lá, entra na transação Stout Trace, ativa o trace para aquele usuário em específico, seleciona o application que provavelmente vai ser executado aquele processo e a partir daquele momento aquele trace ele fica ativo, o usuário executa todo o processo e você tem as autorizações que aquele usuário precisou para a execução daquele processo como um todo, ok? Tanto a falta de autorização quanto a autorização em si. Porque imagine que você está desenhando um processo para o cliente, porque o cliente precisa que aquele usuário em específico tenha acesso àquele... Imagine que assim, você liberou um usuário SAPIAL, né? uma autorização SAPIAL para aquele usuário, e aí você, de certa forma, não sabe exatamente o que ele precisaria. A Stout Trace ela pode te apoiar aí num projeto para desenvolver, por exemplo, essa parte de segurança da informação. Então, só estou dizendo esses dois pontos porque é diferente dessa parte dessa análise aqui. Essa análise aqui ela é um pouco mais detalhada. Você vai chegar a nível de saber o terminal, o cliente que executou, quem foi realmente o usuário, o horário que ele fez a execução e também o processo, tá? Assim, o que realmente ele fez. Observe que aqui a gente tem alguns pontos que provavelmente não estavam ativos, tem até alguns bem recentes também. E aí você consegue fazer um export dessa informação, tá? Então você tem aqui várias opções, né? Você pode selecionar, por exemplo, em formato HTML, você pode, por exemplo, selecionar aqui um formato de Excel também, tá bem? Então, você tem várias opções aqui para você fazer esse export dessa informação e informar para a pessoa que está fazendo essa solicitação. Então, isso é muito importante, tá? É muito relevante que o ASM20, né, o Audit Log, esteja ativo na aplicação. Isso, por exemplo, se fizer parte tiver que fazer um check na aplicação, é sempre bom observar se ele está ativo, se não, avisar as áreas responsáveis para criar um planejamento para mantê-lo ativo. Ou então, às vezes está ativo, mas talvez faltou espaço por algum motivo.
houve alguma migração ou mudança de máquina. É sempre importante fazer um checklist de tempos em tempos para verificar se de fato a SM20 está funcionando, tá? E aí essa configuração a gente consegue ver na transação SM19, tá bem? Até o próximo vídeo.